Feliz sábado a todos, né? Antes da gente dar início ao estudo da lição, bom dia, feliz sábado, irmão. Vamos fazer nossos pedidos e nossos agradecimentos, né? Então, quem quiser aí agradecer a Deus nessa manhã, né? Então é dada a oportunidade para você, né, expressar sua gratidão ao nosso Criador. Eu dou graças a Deus por mais uma semana de sábado. Amém. Reunido em nome dele, né? Amém. E dou graças a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou, né? Amém. Veio, né? Com certeza. Estamos aqui porque ele nos trouxe, né? Verdade. Aí nessa manhã para orar, glorificar o nome dele. Vamos orar uns pelos outros, orar pelas nossas igrejas mundial, né? Sim. E que fortalece a fé da Deus toda fraca. Em nome de Jesus. Amém. Uma gracinha. Começou a agradecer mais um sábado, na cabeça assistiu, né? Amém. Aí eu disse que no nome dele. Sei. Eu agradeço a Deus pelas vezes que eu fiz aqui, pelos milagres, pelo Senhor da minha palavra, pelo lado da moradia, né? Agradecer a nosso Deus. É verdade. Amém. Você sabe o que vai fazer, mas vai em frente. Porque ele está um desenho que ele está sozinho, né? E não vai conseguir nada, sozinho não vai conseguir nada. Ou seja, primeiramente, na nossa fé, tudo vai bem, né? Verdade. É muito que agradecer a nosso Deus, né? Nós possamos a cada dia preparar para as demais trabalho dele, entregar nosso sonho a ele, mais essa vez para a nossa vida, né? Verdade. É isso. Agradecemos essa manhã. Amém. Amém. Irmãzinha. Também agradeço a Deus por não estar aqui reunido, de mundo todo, ao mundo da semana. Também agradeço por ter me reunido, agradeço pelo meu braço, pelo meu trabalho. Amém. Agradeço também pelo dia que para Graças a Deus. E agradeço por tudo, não tinha Deus a mim. Amém. Amém. Irmã. Agradeço a Deus por mais um amanhecer, por mais um respirar. Amém. Está todo mundo bem, todos com saúde, porque a proteção do Senhor Jesus, que nós temos cada dia, pela nossa casa, pelo amor e cuidado que Ele tem cada um de nós. Então, agradeço muito por Jesus. Amém. Amém. Moça. Agradecer. Amém. Irmã. Eu agradeço a Deus por mais um dia de cada um. Eu agradeço a Deus por acontecer. Eu agradeço a Deus por tudo. Amém. 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 Irmão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos dar alegria mais uma vez, estamos vivos, né? Graças a Deus, né? Pela misericórdia de Deus. E no Salmo 132 está escrito: alegria como convidar a casa do Senhor. Amém. Amém. Temos que o dia que nós vivemos é um dia de batalhas, de lutas, mas tem que ser dessa forma, porque se não for assim, não tem vitória, né? Verdade. Se você não tem luta, não pode ter vitória. Se não tem vitória, não pode ter luta. Aí tem que ser os dois igual. Então, vamos louvar seja Deus por essa oportunidade de vir, por esse santo sábado do Senhor, que Ele concedeu, né? Estamos aqui reunidos. Amém. Mais uma vez pelo João, né? A oportunidade de Deus está nos dando mais uma vez. E sempre Deus deu essa oportunidade para a gente escrever mais e mais. E a visão para o pastor da gente parece que não precisa chegar na glória junto com Jesus, nem na junto com Ele. Amém. Eu agradeço a Deus pela minha família, pela minha casa, pelo ar que nós tiramos, pela comida, pela bebida, Amém. pelos trabalhos, pelos amizades, pelos amigos. Né? É isso que nós agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Samuel. Eu agradeço a Deus por estar aqui na vida, por esse papel de estar aqui cada manhã,
Amém. Irmão, eu também não poderia deixar de agradecer a Deus. Como o irmão disse ali, graças a Deus nós estamos vivos. Quantas pessoas essa semana foram embora ou partiram, e a gente, pela misericórdia de Deus, ainda se encontra aqui, dando louvores, ao nosso Criador, a quem nos fez, a quem merece toda essa honra. Sou grato a Deus, por estar aqui junto com vocês, mais uma vez, aonde com certeza o Espírito Santo ele vai falar conosco, através da lição. E a gente sabe, irmão, que estamos vivendo num tempo que precisamos a cada dia nunca deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. O próprio Jesus disse: no mundo vós tereis aflições, mas ele disse: tende bom ânimo. Então nosso mundo não é aqui, nossa pátria não é aqui. Eu quero só concluir, que conta-se uma pequena história que dois homens, vinha de uma missão e chegou ali lá no aeroporto, tava um monte de gente esperando o presidente que estava com aquele homem. E quando chegou ali, ele pegou e todo mundo ali abraçando, comentando, e tal. E o outro irmão, que era um irmão, era um missionário, ele chegou e não tinha uma pessoa para recebê-lo. E ele ficou ali, daqui a pouco ele ouviu uma voz que dizia: você ainda não chegou no seu lar. Então, nosso lar não é aqui. Aquele presidente chegou e tinha muita gente para receber ele, porque os planos dele eram nesse mundo. Só que aquele homem não tinha ninguém, mas Deus disse: você ainda não chegou no seu lar. E essa é nossa esperança, de que breve nós vamos chegar e estaremos para sempre com Jesus. Vamos fechar os nossos olhos onde nós estamos. Irmã, ora para a gente. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Graças damos ao Senhor por mais essa manhã de sábado. Obrigado, aqui, Jesus. Senhor, para te adorar em tua beleza e tua santidade. Amém, Jesus. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor estasse presente no meio de nós, que o Espírito Santo ilumine o professor dessa manhã. Amém, que Jesus. Estará iluminado pelo teu Espírito Santo. Assim seja. Abençoe, Jesus, cada um aqui que veio essa manhã. Abençoe também os que não vieram também, Senhor Deus. E fortalece nossa fé a cada dia, meu Deus. Sobre esse que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema, dessa semana que vamos recapitular é lições do passado. Queridos, lições do passado. Nós podemos aprender muito com as lições dos nossos irmãos que viveram aqui antes de nós, E para você ver, irmã, se lê o verso para memorizar, o que nos diz? Quem não tem a lição, abrem a Bíblia lá em Salmo 78, versículo 3, versículo 4. Salmo, deixa eu encontrar, Salmo 78, versículo 3 e o versículo 4. Lê. Deixa, amém ou misericórdia? Amém. Pode ler, irmãs. O que ouvimos e aprendemos, o que os somos, pais nos contaram, não o encobriremos os seus filhos. Contaremos a geração vidoras, o louvor do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Queridos, aqui o autor desse salmo é Asaf. Então Asaf, ele quer descrever o que aconteceu no passado. Irmão, a gente percebe que se você for lendo aí, se você for ler esse salmo completo, você vai ver que Deus fez uma promessa para Abraão. Deus disse a Abraão: a sua geração vai ser como as estrelas do céu.
E chegaram 70 almas ali, 70 pessoas no Egito, da família de Jacó. E quando saíram, a Bíblia diz que era 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Ellen White, ela diz que aproximadamente saiu 2 milhões de pessoas do Egito, né? Agora Deus levanta Moisés e Deus disse: ó Moisés, guia o povo até a Canaã terrestre. Agora eu pergunto, foi fácil para Moisés? Porque, irmão, a gente percebe que Deus, ele deixou a história passada para que nós pudéssemos contemplar e não cair nos mesmos erros, né? E olha o que diz aqui na parte de Salmo. Em muitos salmos, o louvor assume a forma da narração dos poderosos, atos de salvação do Senhor. Esses salmos são chamados com frequência de salmos da história da salvação, ou salmos históricos. Alguns apelam ao povo de Deus dizendo-lhe para aprender com sua história, em especial com os erros deles e de seus antepassados. Certos salmos históricos contêm um estilo predominante de hino que destaca os feitos maravilhosos anteriores de Deus em favor do seu povo e que fortalece a sua confiança no Senhor, que é capaz e fiel para libertá-lo de sua dificuldade presente. O atrativo especial dos salmos históricos é que ele nos ajuda a ver a nossa vida como parte da história do povo de Deus e reivindicar esse passado como nosso. Como somos dotados na família do povo histórico de Deus por meio de Cristo, a herança histórica do antigo povo de Israel de fato relata a nossa antecedências espirituais. Portanto, podemos e devemos aprender com o passado dele, que também é o nosso. O objetivo final é perceber que cada geração do povo de Deus desempenhou um papel pequeno, mas significativo no grande desdobramento histórico do propósito divino, soberano e no grande conflito. Então, querido, a gente percebe que o povo de Israel agora sai do Egito, agora sai. E não saiu só o povo de Israel. Muita gente do Egito ali também, que era escravo, veio com o povo de Deus. E foi muito desse povo, irmão, que acabou fazendo com que o povo de Deus caísse em idolatria, né? Vivendo em pecados que desagradou a Deus. E se você ler esse salmo, você vai entender, você vai compreender que no meio da trajetória Deus tinha tudo e pouca semana era para ele sair do Egito e estabelecer na terra de Canaã. Mas para você ver, devido à murmuração, incredulidade, devido à idolatria, quantos anos aquele povo passou no deserto? 40 anos. 40 anos eles passaram. E daquela geração de adultos, dos 600 mil homens ali, nenhum entrou na terra prometida, a não ser quem? Josué e Caleb. E aquela geração ali, né, de criança que 40 anos, eles cresceram, mas os idosos, todos morreram, sem receber a promessa, né? Então vamos para domingo. Incansável fidelidade no Senhor. Leia o Salmo 78. Quais 3 épocas históricas principais são destacadas nesse salmo? Que lições recorrentes Asaf tira de cada período? Queridos, eu coloquei assim: tempos passados, presente e futuro, e época que o povo de Deus estava muito concedente com e sendo o quê?
desobediente. Porque, irmão, hoje também não é diferente. Se a gente for pegar também o povo de Deus hoje e comparar com o povo passado, nós também estamos muito idênticos. Muitas vezes o Espírito de Profecia fala, os mesmos pecados que tiraram o povo da Canaã terrestre, é os mesmos pecados que está nos tirando da Canaã celestial. Que é o que? Idolatria, murmurações, desobediência. Essas coisas têm nos permanecido aqui por muito tempo. Não era para nós estar aqui esse tanto de tempo nessa terra, mas muitas vezes a incredulidade, falta de consagração tem feito com que nós permanecemos aqui ainda nessa terra, por esse longo tempo. E se você for ver, irmão, quando Moisés vai levando aquele povo, você vê que no meio daquela travessia, Deus nunca deixou o seu cuidado. De dia era um calor, porque no deserto é um calor terrível. Deus tinha o que para cobrir ele? Uma nuvem. E à noite, que é frio, uma coluna de fogo, Deus deu o que para eles? O que eles tinham para comer? Maná. Não fala, irmão, a Bíblia diz que o sapato deles não desgastava, a roupa 40 anos e não se rasgou. Hoje uma roupa eu acho que se durar 1 ano, 2 anos, depende do material, mas para você ver, geralmente logo está rasgando. Ou esse dia mesmo eu fui trabalhar e quando eu abaixei para ajeitar um negócio, a minha blusa rasgou de cima a baixo, já estava cansado, Então a gente vê que Deus, ele providenciou tudo para aquele povo. Olha o que diz aqui, irmão, no comentário aqui, no 2º parágrafo. No entanto, o salmista enfatizou a raiz da infidelidade de Israel. Eles esqueceram o que Deus havia feito por ele, não confiaram nele e colocaram-nos à prova. Se rebelaram contra ele e falharam em guardar sua lei e sua aliança e seus testemunhos. Ao enfatizar essas formas específicas de deslealdade, o salmista sugere que a rejeição de Israel na história resultou de um pecado central, a saber, o fracasso de o povo em confiar no Senhor. Aquele povo, irmão, eles foram o quê? Infiel. Deus disse, gente, claro que a trajetória não é fácil. Eu pergunto, hoje nós estamos vivos, eu pergunto, irmão, pode passar por dificuldade, por provação, por contratempo, mas Deus nunca nos deixou. Hoje eu creio, se eu vivesse na minha vida errada, talvez eu não estava mais vivo. Mas se eu estou aqui hoje, é primeiramente pela misericórdia dele, que nos dá. E aquele povo, eles foram infiel e não confiou, Do mesmo jeito, irmão, as pessoas ao nosso redor, muita gente vai dizer, cadê esse Deus que tanto ora? Cadê esse Deus que tanto vocês adoram? Você está passando por isso. Então, irmão, Jesus nunca nos prometeu que você nunca ia ter dificuldade, O Jesus, ele sempre disse que entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, Então Deus, ele não disse, quando você me aceitar, tudo vai ser mar de rosa. Não. Ele disse, no mundo vós tereis aflições, mas tende o quê?
com ânimo, porque eu venci o mundo. Se vocês, e continuando aqui, diz aqui, ó, irmão, ficamos perplexos com a teimosia e a cegueira do povo, em contraste com a paciência e a graça do Senhor, como novas gerações demoraram tanto para entender. Antes de criticarmos as gerações passadas, devemos pensar em nós mesmos. Não costumamos também nós esquecer das maravilhas que Deus já realizou e negligenciar a sua exigência da aliança? O Salmo 78 nos encoraja as pessoas a confiar em suas próprias ações, mas mostra a futilidade da vontade humana. A menos que esteja fundamentada na constante consciência da fidelidade de Deus e na aceitação de sua graça, as batalhas mal sucedidas do povo de Deus elucida a lição do Salmo de que os esforços humanos separados da fidelidade de Deus estão condenados ao fracasso. Se eu quero fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, eu vou o quê? Naufragar. Foi o que o povo fizeram, né? Eles tinha Deus como pai, tinha Moisés como líder, tinha as providências, tinha comida para comer, tinha proteção, mas muitas vezes o povo era murmurador. Porque quando chegou lá, o que o povo queria? Comer as mesmas comidas do Egito, né? Aí Moisés disse: Senhor, onde eu vou arrumar comida para esse tanto de gente aqui? Né? Então muitas vezes, irmão, nós temos com que viver, mas muitas vezes, Senhor, ainda eu quero isso, ainda eu preciso disso, ainda eu tenho que fazer isso. Então nós já temos o suficiente, mas muitas vezes nós estamos como, ou se não estamos, já estamos ultrapassando aquele mesmo povo do passado, né? Então, querido, hoje nós precisamos entender que aquele povo erraram, e se eles erraram, hoje nós temos que evitar cair no mesmo jeito, cair nas mesmas, o que? Artimanha que o inimigo, porque o plano do inimigo era fazer com que aquele povo não herdasse a terra de Canaã. E qual é o propósito do diabo hoje? A mesma coisa. Que nós não reganha o céu, né? Porque ele já veio de lá, ele sabe, então ele vai mostrar tudo aqui ao nosso redor, para você ficar fascinado e esquecer do que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Vamos para a parte de segunda-feira, lembrando a história e o louvor a Deus. Salmo 105, como é um salmo muito grande, né? A gente não vamos meditar muito, mas a gente vamos tirar aqui as lições. Que diz assim, a segunda pergunta, lê nesse, a segunda pergunta, o que diz? Quais eventos históricos e expectativas, né? Lições, eventos no Salmo 105. Então, irmão, eu coloquei na resposta o seguinte: os eventos antigos do povo de Israel que viveu a desejar para as futuras gerações, né? Muitas das vezes Deus pedia para eles levantar uma pedra, um muro, para aquilo ficar como um sinal para as gerações anteriores. E quando as gerações chegaram e viam aqueles monumentos, aí ia dizer, tá vendo, isso aqui é para representar a história do povo passado. E se você ler esse salmo, você vai ficar, como é que se diz? Muito assim, desanimado, porque aquele povo era um povo de duro coração. Irmão, o mundo hoje também não está diferente.
né? As pessoas do mundo hoje estão cada dia mais ficando mais ruins, né? Ó, para você ver, eu estava, acho que foi sábado retrasado, né? Ver um irmão de Lajeiro pregar lá na igreja e ele dizendo que a irmã Glória, que é lá de Lajeiro, ela pregando lá, ela disse o seguinte: daqui uns dias a gente vai ter que lidar com os próprios demônios, porque as pessoas vão estar tão cheias do inimigo que vai ser como se você ler a história de aquele lá da época de Paulo, que ele foi mártir, Estevão. A Bíblia diz que quando Estevão estava pregando, Estevão sabia que ali era a sua última mensagem, porque o povo estava furioso, e a Bíblia diz que eles rangiam os dentes, eles estavam todos endemoniados. E quando Estevão pregou, eles ali alvoroçaram em cima e levaram e mataram. Então, as pessoas aí fora que não se santificar, o diabo vai tomar conta. E a tendência, irmão, é ficar pior, né? Se eles hoje são ruins, se as pessoas são caloteiros, são enganador, são sedutor, são mais amantes dos prazeres do que de Deus, imagine quando a misericórdia acabar. Por isso, irmão, que nós vai precisar viver nesse mundo pedindo a Deus que cada dia Ele nos molda, Ele nos faz semelhante a Cristo. Porque já pensou, se alguém chegar aqui e te der um tapa, se você não tiver uma vida consagrada, você pula no pescoço dele. Não é assim? Ou eu estou mentindo? Né? Por quê? Então, irmão, se alguém chegar e te xingar de todo jeito, se você não tiver temente a Deus, você vai revidar do mesmo jeito, né? Então, a gente vê que a história do povo de Israel não é diferente. E nós temos que pedir a Deus cada dia, como Davi diz: Senhor, me dê um novo coração, né? Me dê sabedoria, para que na hora das dificuldades, ele sabe, irmão, eu posso suportar. Porque vocês acham que foi fácil para Jesus suportar aquelas chicotadas, ser batido na face, coroa de espinho e não dizer um ai? Só de Mas nós, irmão, temos que lutar para que quando chega esse tempo difícil, você possa suportar, né? Porque se nós não pedir a Deus que nos transforme, então, irmão, infelizmente nós podemos fazer o quê? Se tornar como o mesmo povo. Ou se não é se nos suportar antes de Jesus vir. Tem isso também, né? Que alguns, né, dormirão, né? Para quando, se Deus vê que nós não suportamos, mas também se Ele vê que a gente suporta, aí nós vai ter que passar, né? Querendo ou não, só um já não é para suprir. Mas enquanto a gente tem que ainda suportar muitas coisas, vamos ver coisas demais até aí você vai. E tá chegando, irmão. Vai ficar assim, de queixo caído do resultado. Então, essa dificuldade aí, a gente tem que ter muito sabedoria a Deus, então, no próprio nosso mundo, nossa casa. E ele tem sabedoria para que nós. Mas aí tem o nosso semelhante para o nosso Deus. Sabedoria a Deus para que o nosso próximo. Porque não é fácil, né? A gente sabemos que a vida do dia a dia é difícil, que as pessoas cobram muito da gente,
a Deus, que Jesus passou no dia dele aqui nessa terra, para que Deus possa passar também. Verdade. Ele passou por criação, foi cuspido, Angústia, rejeitado dos seus próprios, né? E no final aconteceu o que com ele? Sendo coroado, pregado numa cruz, né? Como é que nós vamos fazer essas coisas? Então, irmão, voltando para cá, né? Aqui ainda no comentário diz assim, ó: o Salmo 105 relembra eventos-chave de que moldaram o relacionamento de aliança entre o Senhor e o povo de Israel. Ele se concentra na aliança de Deus com Abraão, em que Deus prometeu dar a terra prometida a ele e aos seus descendentes. Em como essa promessa confirmada a Isaac e Jacó foi providencialmente cumprida por meio de José, Moisés e Arão e no tempo da conquista de Canaã. O Salmo dá esperança ao povo, de Deus em todas as gerações, pois as obras divinas maravilhosas no passado garante o amor imutável de Deus ao seu povo em todos os tempos. O Salmo 105 assemelha ao Salmo 78. Veja as lições de ontem. O destacar a infidelidade de Deus ao seu povo na história, e faz isso para glorificar a Deus e inspirar a fidelidade. No entanto, ao contrário do Salmo 78, o Salmo 105 menciona os erros passados do povo. Esse Salmo tem um propósito diferente. Em vez disso, o Salmo 105, a história recontada através da vida dos maiores patriarcas de Israel, montando a liderança providencial divina e a paciência e resistência dos patriarcas às dificuldades. A perseverança e a lealdade do patriarca a Deus foram ricamente recompensados. Assim, o Salmo 105 convida o povo a imitar a fé do patriarca e esperar com confiança a libertação divina do seu próprio tempo. Não foi fácil para aqueles líderes guiar aquele povo. Por isso, irmão, que hoje a gente, para ser um líder, você precisa ter uma intimidade com Deus constante. Moisés, ele sabia que aquele povo era difícil, mas já pensou se Moisés também não quisesse mais nada com aquele povo? Como várias vezes Deus diz: Moisés, deixa eu acabar com esse povo, eu destruo ele e faço de você uma grande nação. E Moisés dizia: não, Senhor, o Senhor fez de tudo, e se o Senhor destruir esse povo, o que os inimigos vai dizer? Tá vendo? Deus tirou o povo e não conseguiu levar ele até a terra. Então Moisés era um tipo de líder que ele amava. Ele sabia que aquele povo era duro, era rebelde, aquele povo era assim de coração duro, mas ele